Até que eles descobriram uma diferença drástica entre elas. Elas tinham floras bacterianas diferentes. Você já deve ter visto a gente fala muito de neurociência, de descobertas sobre o cérebro, sobre o funcionamento do cérebro. E eu estava me dedicando a algumas descobertas novas sobre o cérebro, quando saiu uma reportagem sobre o segundo cérebro. Nossa, o que é o novo cérebro? O intestino. Eu fiquei assim, mas intestino como? Eles descobriram uma coisa muito interessante, que a gente ouvia falar, por exemplo, em medicinas orientais, até religiões orientais, falando sobre o equilíbrio entre o homem e a natureza. E a gente achava que essa coisa meio mística, né? Meio mítica, não tem lugar na civilização ocidental. Chegaram a algumas conclusões a partir de alguns experimentos realizados. Por exemplo, causa da depressão. Alguns experimentos apresentaram respostas muito estranhas. Um dos experimentos é com gêmeos. Duas irmãs gêmeas. Uma com um grave quadro depressivo e outra não. Bom, se são gêmeas idênticas, elas têm o mesmo DNA. Então, estruturalmente, suas células são iguais. Então, o funcionamento bioquímico, teoricamente, são iguais. Foram criadas pelo mesmo pai e a mesma mãe. Então, elas não foram separadas na infância. Então, elas cresceram juntas com o mesmo pai e a mesma mãe. Qual seria a causa delas terem respostas tão díspares? Quando eu digo um quadro depressivo grave, é um quadro depressivo grave é dependente de medicação, e a outra, não. Trauma de infância? Não. Não havia uma justificativa de natureza psicológica para essa situação. E elas estavam participando de determinados experimentos numa universidade. E eles não encontravam diferenças significativas para justificar aquela situação. Porque uma tinha a maior concentração de determinadas substâncias do que a outra. Até que eles descobriram uma diferença drástica entre elas. Elas tinham floras bacterianas diferentes. Quando eles viram que a única diferença assim discrepante entre elas era a flora bacteriana, eles resolveram fazer um experimento. E se a gente transferir a flora bacteriana de uma para outra? Então, eles pegaram aquela que era saudável e a flora bacteriana, ou seja, eram os habitantes que estavam no intestino, e transferiram para a gêmea que sofria de depressão severa. E aconteceu uma coisa muito estranha. Ela melhorou drasticamente da depressão.